Recentemente, o pastor Paulo Oliveira decidiu devolver o seu ministério, o seu chamado ministerial, que foi o pastoreio, juntamente com a sua esposa, para cuidar da sua família. E isso trouxe muitas divisões dentro da comunidade cristã. Veja só. Então quero pedir, Valentina, Olivia, Zeke, olha pro papai aqui. Tá vendo essas pessoas que estão aqui? Durante esses 2 anos e meio, nós dedicamos tudo que nós tínhamos para ele. Nós amamos esse povo, filho, Zequinho. A gente ama cada um deles aqui. Mas a partir de hoje, a gente está entregando eles para Jesus, para poder pastorear vocês, para poder ouvir vocês e para poder ser uma voz na vida de vocês. Nós amamos você, Valentina, Olivia e Zeque, em nome de Jesus. Essa escolha gerou muitas opiniões, muitas divisões de pensamentos. Então, Hayashi, por exemplo, ele acredita que é possível unir os dois, exercer os dois, ministério e família. Acompanhe o depoimento dele. Agora, o mesmo Deus que quer que você tenha uma família saudável, porque é isso que ele quer, também quer que você cumpra o seu propósito. Aí você vê a tensão. Porém, aonde é que mora o perigo? Entendendo que nós não sabemos o contexto, pelo menos eu não sei. Não dá pra entender todos os detalhes através do vídeo. Mas o que foi postado comunica uma mensagem de que cuidar da sua família é preciso escolher entre família e ministério. Como se fosse algo antagônico, onde são opostos, quando na verdade não são. Você não precisa abrir mão de sua família para viver o chamado de Deus na tua vida. E você não precisa abrir mão do chamado de Deus na tua vida para viver bem a sua família. Já André Aquino acha que não é viável. Veja. Então acho que é aqui que nós precisamos ter uma conversa muito saudável sobre parar de montar máquinas ministeriais. Nós não somos máquinas ministeriais. Eu não preciso ganhar o mundo inteiro. Inclusive Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que nós devemos procurar ter uma vida tranquila. É isso que eu tenho tentado, é justamente por isso que eu deixei de viajar. Porque quantas vezes eu viajava e eu estava levando a presença de Deus para várias nações no mundo, mas a minha esposa estava sozinha com as crianças em casa. 3 visões, 3 entendimentos e pode ter o 4º entendimento a partir da sua opinião. O que é que você acha sobre isso? Comente aqui nos comentários. No entanto, uma coisa é clara: não existe uma resposta única para todo mundo. Cada pessoa conhece os seus limites, as suas habilidades, o seu cansaço. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Antes de julgar, nós precisamos enxergar um indivíduo sujeito na sua integralidade. E é isso que eu quero discutir com você aqui hoje. O que não dá para você negar, e eu sei que você concorda comigo, é que a vida dentro da igreja, ela é muito intensa. Os líderes, eles precisam lidar o tempo todo com expectativas como pregar, aconselhar, visitar, administrar, ter que lidar com muitos conflitos e às vezes essa pressão invisível ela é ignorada. Mas a Bíblia, ela é muito clara. Até Moisés precisou dividir as suas funções, pedir orientações para não se sobrecarregar. Em Êxodo 18, por exemplo, Jetro percebe que Moisés está cansado, sobrecarregado e lhe dá um conselho importante: divida as tarefas, as responsabilidades. E Moisés acatou. Até mesmo o maior líder precisa reconhecer a hora de delegar, de transferir a autonomia. Porque reconhecer os seus limites não é pecado, é sabedoria. A ciência e a filosofia reforçam isso. Bill Churran, em seu livro A Sociedade do Cansaço, nos mostra que nós estamos dentro de uma era onde nós nos dedicamos e servimos muito, mas em compensação estamos muito esgotados. Esse é o paradoxo do serviço intenso. Quanto mais você se dá, mais esgotado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente você fica. E isso não significa que você não tenha fé. Significa que você é humano. Se até aqui você já se identificou com esse dilema, deixe o seu curtir, compartilhe com um amigo que precisa ouvir e receber esse conteúdo. É possível sim servir sem se destruir. Encaminhe esse vídeo para ele. Voltando ao exemplo do pastor Paulo, essa atitude, esse comportamento dele me revela não fraqueza, mas muita coragem. Ele precisou de muita maturidade para reconhecer que a sua função enquanto líder não poderia ser maior do que a integralidade dele dentro da sua casa, dentro do seu lar.
Com essa atitude, ele protege a sua vida pessoal, o seu casamento, a sua paternidade, o seu lar. Porque servir a Deus não significa que você vai ficar 100% disponível para a igreja. Nós também fomos chamados para cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar da família que Deus nos confiou, que muitas das vezes tem sido deixada de lado por um dever espiritual. Mas e os outros líderes, Andresa? Para Theo Hayashi, é possível conciliar. E sim, de fato, alguns conseguem. Mas isso depende da estrutura de suporte, do contexto familiar, da resiliência pessoal. Já André Aquino acredita que não. E ele também está certo. Na perspectiva dele, no contexto em que ele está inserido, a conciliação seria prejudicial. Já percebeu? Não existe uma regra universal. O que deve existir, na verdade, é consciência, integralidade e coragem para olhar para si mesmo. A vida de um ser humano é muito mais do que apenas exercer um papel de liderança, exercer um ministério. Nós somos filhos, esposos, profissionais, somos pais, somos amigos. Por isso, reduzir a nossa existência a uma única responsabilidade é um erro que o corpo e a mente pagam muito caro. E agora eu quero entrar numa reflexão muito mais profunda com você. Nós precisamos estar em constante busca pela paz, pela tranquilidade, pela integralidade. O ser humano, ele não é só igreja, ele não é só família, ele não é só serviço. Nós somos seres integrais que fomos chamados para nos desenvolver em diversas esferas e dimensões. Eu quero que você reflita comigo agora. Pense, se pergunte, quantas vezes você sacrificou a sua vida emocional ou ainda deixou de ter tempo de qualidade com a sua família, com quem você ama, em nome de estar servindo a Deus? Liderar é servir com sabedoria, consciência e limites claros bem estabelecidos. Portanto, ignorar limites deixa o serviço ao Senhor destrutivo, não edificante. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos aprender a discernir que aquele que está mais cansado não é aquele que serve mais a Deus. Na maioria das vezes, o cansaço excessivo revela uma falta de maturidade e revela também uma falta de estrutura, de gerenciamento. Eu ainda vou mais longe. Revela uma ausência de autocuidado, uma falta completa de consciência dos seus próprios limites. E infelizmente isso não é autodestrutivo somente. Isso acaba respingando, recaindo sobre as ovelhas, como um efeito dominó. Servir a Deus com maturidade exige plenitude, consciência, equilíbrio, discernimento. E sim, nos dias de hoje é preciso ter coragem para dizer não. Não porque você prioriza a sua família. Não porque você está buscando o seu crescimento pessoal e espiritual. Não porque você precisa de um tempo de descanso. Não porque você precisa de um tempo de reflexão. Quando você se depara com uma situação como a do pastor Paulo Oliveira, não é correto da nossa parte julgar se é certo ou errado. Troque o julgamento por uma pergunta. Ele está sendo íntegro com a sua vida? Ele reconhece os seus limites? Ele está sendo leal com aquilo que Deus colocou em suas mãos? Porque no final das contas, meu querido, minha querida, o que importa é a sua integridade diante de Deus e diante de si mesmo. Se você é líder, se você está envolvido em ministérios, eu quero que você se pergunte agora: qual é a sua prioridade hoje? Será que você está cuidando de si tanto quanto você cuida dos outros? A vida espiritual não é medida pelo quanto você se sacrifica, mas pelo tanto que você permanece íntegro, saudável, conectado com Deus e com aqueles que Deus colocou em suas mãos para cuidar. Para se aprofundar ainda mais nesse tema, assista ao vídeo completo. Cansaço ou falta de Deus? Nele, eu exploro o quanto nós estamos envolvidos numa era onde o excesso de serviço e o cansaço emocional afeta a nossa espiritualidade. Também recomendo a leitura da Sociedade do Cansaço de Bill Churran, para que você entenda também de forma psicológica e social sobre esse fenômeno. E se quiser continuar essa reflexão comigo, me siga no Instagram. Lá eu trago conteúdos sobre liderança, rotina, espiritualidade e equilíbrio emocional. Será um prazer te receber lá. E lembre-se, você não precisa se destruir para servir a Deus. Servir a Deus é humano. Ser humano é cuidar daquilo que Deus confiou a você. A sua mente, o seu coração, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o verdadeiro altar.